Olá pessoal, tudo bem? Continuar a análise das partidas do Shared Chess Master 2024. Vamos a partida que é muito interessante. Dois dos melhores jogadores que estão disputando aí, Alexander Fier versus Neuris Delgado. Acredito que vai ser um partidão. E a situação é o seguinte: o Neuris é líder junto com o Bachmann. O Bachmann já ganhou, ou seja, está um ponto na frente. O Fear tem 2 pontos só, precisa ganhar de qualquer jeito. Se o Fear quer ter alguma ilusão de ser campeão, ele precisa ganhar todas aqui até o fim. E principalmente se jogar com o Bachmann, que eu não lembro se ele joga de novo. Se ele jogar, ele vai ter que ganhar. Tá bom? Bora lá então. Saiu com D4, o Fear tá de brancas. D4, cavalo F6. C4, E6, G3, B4, bispo D2, dama E7, bispo G2, bispo por D2, dama por D2. Estão jogando a Bogo Índia. Olha isso daí, interessante. Bogo Índia, variante de Nizovich. T5, cavalo F3, C6, roque, cavalo de B, D7, dama C2, roque, cavalo de B, D2, E5, C por D5, cavalo por D5, E4, atacando o cavalinho. Cavalo volta rapidão para F6. Aqui seria interessante também ele ir para B6. Mas ele jogou F6, né? Jogou H3. Para evitar cavalinho aqui. E por D4. Cavalo por D4. Dama C5. Trocar as damas. Podia ter jogado aqui, né? Dama C4 e jogava o cavalo, adiantava o cavalo dele, né? Mas jogou dama C5, cavalo por C5, E5, atacou o cavalinho, torre D8, a torre está com os 2 cavalos, cavalo que estava em D2 e B3, cavalo por B3, cavalo por B3. Cavalo D5, torre DF D1, E8, F4. Podia jogar também torre E1, era interessante. Jogou F4, cavalo E3, torre D6, cavalo por G2, rei por G2, bispo E6, cavalo C5, ataca o peãozinho e o bispo, bispo D5, cheque, rei F2, torre de A D8, A4, F6, torre por D8, torre por D8, E6. Eita, esse peãozinho aí vai infernizar, hein? Rei F8, A5, rei E7, bloqueia o peãozinho, torre A4, F5 é um lance muito bom, né? Protege o peãozinho, livra o cavalo de ficar protegendo ainda. Torre G8,
Bispo por E6 talvez fosse uma boa. Jogou torre G8, F5, G6, torre B4, rei D6. Aqui tinha vários, podia jogar G por G5, torre B7, cheque, rei D6, B4, bispo E6, torre por E7, ou aqui tinha vários, é B6, A por B6, A por B6. Aqui podia jogar G por B5, por F5, B7 e virava um perigoso ali. Eu podia jogar torre por B6, D6. Tinha muito mesmo. Aqui podia ser G por F5, torre B7, cheque, rei D6. B4 e avançar esse peãozinho. Mas vamos voltar à partida. Jogou D6, cavalo BD7, cheque, cavalo por B7, cheque, rei E5, cavalo C5, rei D6, voltou que esse peãozinho ficava perigoso. Cavalo D7, G por F5, cavalo por F6, cheque, cheque não deu duplo. Torre C8. Podia jogar também torre A8, né? Jogou torre C8. Torre B7. Atacando o peãozinho, dois peãozinhos aqui e aqui. Podia ter jogado aqui cavalo por 7. Cavalo para H7, C5. Torre F4, atacava os peãozinhos. Torre F8, ia cair aqui atrás também. Ia ser uma troca de tiros. Como podia ter jogado cavalo por D5. Rei por D5. Torre B7. Mas jogaram bispo por E6. Cavalo para H7. Podia ser torre para H7 também. E ameaçavam cavalinho. Mas vamos lá. Torre A8. H4. Que podia ter jogado cavalo F6. Ficava interessante aqui. Mas jogou C5. Podia ter jogado bispo C8 também. Até valia a pena a tentativa. Torre B8. Mas jogou G5, cavalo F6. Rei E5. Cavalo F5. O cavalo está visando aqui, né? O cavalo quer entrar aqui. Quer entrar aqui, breca o peão, ataca e ataca. Fica num lugar bem posicionado. Bispo D5. Torre B5. Rei D6. Cavalo F4, ele botou o cavalo onde deveria colocar e onde ele queria mesmo. As negras devem prevenir o cavalo por D5 aí que... Mas bispo por C6, tirou o bispo dali. Também podia ter jogado o rei por C6. Não seria muito legal, né? Cavalo por D5. Rei por D5. B4. Podia ter jogado bispo E4. E aqui H5, torre C8, talvez fosse uma defesa melhor, né? Mas jogou torre B3.
C4 para prevenir torre T3, né? Ele avançou o peão para a torre não entrar aqui dando cheque. Torre E3. Provavelmente atacando aqui, né? Torre B8. Torre 6, cheque. Rei D7. Rei E3. Torre por B2. Rei D4. Aqui torre G6 ia ficar forte aqui, né? Atacava e levava o peãozinho lá, né? Torre B3, vai atacar o peãozinho aqui. Torre G6, agora foi para lá. Podia ter jogado aqui também torre 3, mas jogou torre G6, C3. Agora chegar em C2 caiu a casa, né? Cavalo D3, torre B5. Isso vai custar as pretas do jogo, isso daí, né? Porque eu podia ter jogado C7, cavalo C5, torre A3 e não tinha o que se preocupar. Mas, já que jogou aqui, vamos lá. Torre por C3, torre por A5, H5. Agora tem um peãozinho correndo por lá, hein? F4, cavalo por F4. Não G por F4, que não seria legal. Ele dava um duplex e ia trocar ainda. Mas jogou bispo E4, atacando a torre. Torre G7, cheque. Rei E8. Melhor seria jogada rei C6, né? Rei E8 se afastou mais ainda do centro para defender as peças aqui. Não foi uma jogada boa, não. H6. Torre A1. Poderiam ter jogado isso, mas o que foi jogado foi rei D4, bispo B1, H6, torre A3. Ele devia ter avançado esse peãozinho, né? Para andar os dois juntos. Jogou rei E5, A5, G4, torre E3, cheque, rei D6, torre F3, rei E7, cheque. E as negras abandonaram. Realmente esses dois peões juntos aí vai ser difícil. Não vai ter muito para fazer não. Porque aqui, ó, podia ter jogado H7, ia ter que sacrificar o bispo. Então, Rei7, cheque. Rei D8. Sacrificava o bispo e ameaçava mate, não podia pegar, né? Porque dependendo do que jogasse, ele estava aqui é mate. A torre C8. Cavalo D5. Torre B8. G5. Rei G3. Cavalo E7. Torre D3, cheque. Rei E5. Não tem como a torre conseguir segurar o cavalo e o peãozinho. E o rei também, o rei das negras está fora de jogo, né? Até ele chegar no jogo aqui ainda vai, ó. E o rei das brancas está muito ativo aqui, né? Porque aqui ele pode entrar aqui, esconder, jogar cavalo aqui, ixi, pode fazer um monte de coisa aí, protegendo o peãozinho e sem deixar qualquer problema de invasão aí, qualquer coisa.
Bela vitória do Fear, arrancou o Neuris da liderança, agora o Axel Bachmann é líder isolado. Vai ter outra rodada hoje, já já as partidas devem começar. Então é isso aí, pessoal. Valeu, muito obrigado. Não esquece de curtir o vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Todos os dias eu estou colocando partidas, as principais partidas do Share Chess Master. Quando não tem, eu sempre coloco, nós estamos estudando os livros, os 100 finais que você deve conhecer de Jesus de la Vila. E todos os dias eu coloco uma posição do livro para a gente estudar. Tá bom? Valeu, pessoal. Muito obrigado. Até mais.